E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação do prólogo, do volume especial da Evie Wylie. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua na construção, onde a Anne se escondeu. Era um cômodo, bastante espaçoso. Os móveis de dentro haviam sido esmagados sob o teto caído, e, após a exposição aos elementos, eles haviam apodrecido completamente. Momonga manteve a magia Fly ativa, só para que seus pés não tocassem o chão. Ele havia considerado a possibilidade de que as tábuas do assoalho pudessem entrar em colapso. Se ele continuasse observando a situação dessa maneira, ele deveria ser capaz de aprender mais. No entanto, Momonga tinha algo mais importante para pensar. Que diabos está acontecendo? Porque a área ao redor está cheia de reações de undeads. Que lugar estranho é esse que me teleportaram? O fato era que Momonga olhara para a área em busca de reações undeads antes de vir para esta casa, e ele definitivamente tinha visto uma figura humana ali. Seus movimentos descoordenados certamente não eram dos vivos. Momonga permaneceu imóvel enquanto se esgueirava contra a parede e concentrava todas as suas energias, espionando o lado de fora. Mesmo se ele pudesse detectar os undeads, ele não poderia determinar sua força. As criaturas undeads mais poderosas incluíam seres que podiam ver através de Perfection Knowable. Neste momento, havia duas coisas que Momonga poderia fazer: deixar esse lugar, para ser preciso, ir para longe, até que as reações de undeads desaparecessem. Investigar o nível, e assim por diante, de tais criaturas, e se elas fossem de um nível que ele pudesse controlar, ele descobriria exatamente onde estava. Ele deveria escolher um deles então. No entanto, não havia garantia de que ele estaria seguro se ele se afastasse. Nesse caso, seria melhor ficar aqui e investigar as reações vindas dos undeads. Além disso, Momonga também era um undead. Então, era muito provável que ele não fosse atacado, enquanto não tomasse nenhuma ação hostil. Bem, supondo que só tem undeads lá fora. Momonga lembrou a sensação de usar a magia Fly, e a confiança cresceu dentro de si. Vai ficar tudo bem. Eu não sei o porquê, mas estou confiante de que posso usar magias de ataque, sem nenhum problema também. Isso realmente parece ruim. Eu não me sinto mais como eu mesmo. Não, vou pensar sobre esse problema mais tarde. Mais importante, vou ter várias maneiras de escapar, enquanto eu puder conjurar teleporte. Momonga olhou ao redor, depois para o chão, que estava coberto pelos restos do teto desmoronado, e depois para as ruínas do telhado. Momonga falou: acho que não entrará em colapso, assim espero. Conversar consigo mesmo era um sinal de inquietação. O personagem chamado Momonga ficaria bem, mesmo se o teto caísse sobre ele. Mas isso era, em última análise, algo de Yggdrasil, e mesmo que ele pudesse usar suas magias e habilidades normalmente, não havia garantia de que seu corpo funcionaria da mesma forma que no jogo. Mas então, há esses olhos. Eu posso usar minha visão no escuro, normalmente também. Devo assumir que minhas habilidades passivas também estão funcionando normalmente. Falando nisso, o nível de tecnologia aqui não é um pouco baixo. Este edifício não usava vergalhões de aço ou concreto. Os destroços espalhados a seus pés eram difíceis de distinguir, uma vez que haviam sido completamente pulverizados, mas pareciam ter sido feitos de madeira e tijolos. Isso ainda é Yggdrasil. Não, embora parece que seja a resposta. Não importava como ele pensasse sobre isso simplesmente não era um mundo real. Mas mesmo se fosse esse o caso, ainda deixava muitas dúvidas sem resposta. Momonga deixou essa questão de lado por um momento, e lançou uma magia. Ele começou com mensagem. Ele deveria ver se ele poderia contatar alguém, poderia ser um GM, ou outra pessoa. Depois de um tempo, ele começou a resmungar. Não conecta com ninguém. Ele não podia contatar ninguém, e nem poderia sair. Era como se ele estivesse preso neste mundo. A seguir, melhor tentar dar uma olhada nos arredores para coletar informações. Nesse caso, vou usar, Momonga falou, Remote Viewing. Ele criou um sensor mágico e deixou-o flutuar no ar. Isso foi uma aposta. Seria problemático se houvesse undeads que pudessem enxergar através da invisibilidade, mas seria pior se a oposição tivesse meios de interferir nas magias de detecção, ou mesmo contra-atacar contra adivinhações. No entanto, o que Momonga sentiu foi confusão. Momonga falou: que diabos é isso? O que ele viu agora era completamente diferente de Yggdrasil.
Em Yggdrasil, ativar a magia Remote Viewing criaria uma janela de visualização no canto de sua visão. Pode-se ajustar o tamanho da janela livremente, mas fundamentalmente seria representado como uma tela sobreposta e ajustável. No entanto, desta vez foi diferente. Era como se ele tivesse aberto um novo conjunto de olhos e, com isso, outro campo de visão. Ele não sabia se chamava isso de fascinante ou bizarro. Ainda assim, não era um problema. Parecia natural para ele, e ele podia operar a magia normalmente. Ele até sentiu que havia mudado completamente. Momonga ignorou sua breve confusão e usou o Remote Viewing para avistar a criatura Undead. Era um homem cambaleante, andando em solavancos, não dotados de inteligência. Havia olhos nebulosos, sob as pálpebras abertas, e ele não mostrava sinais de piscar. Parece que este ser Undead não era de alto nível. Pelo contrário, era de baixo nível, chamado de zumbi. A aparência comum de um zumbi era tipicamente muito horrível, mas não no caso deste ser. Não parecia que tivesse sofrido grandes danos, ou estivesse podre. Parecia apenas um cadáver imaculado, se movimentando. Um Undead é assim. Se isso fosse Yggdrasil. Não, porque estou pensando nisso tudo, como não sendo Yggdrasil. Isso pode ser um grande problema. Os servidores foram desligados. Como poderia então? Momonga de repente percebeu algo, e ele gritou, em uma voz que não agitaria os zumbis próximos. Isso é ilegal. É confinamento ilegal. Me tirem daqui. Se isso de fato fosse um jogo, e se estivesse sendo gerenciado por alguém, então, era muito provável que essas palavras fossem gravadas. O capacete usado, adjacente ao computador que Suzuki Satoru usava, também gravaria. Se a empresa percebesse, provavelmente, tomaria algum tipo de ação. No entanto, ele não viu nenhuma resposta, nesse sentido. Como eu pensei. Isso não é mesmo Yggdrasil. Eu não acho que a empresa ganharia nada deliberadamente me atacando. Isso é crime. Mas o jogo se tornando realidade, ou algo assim, é impor. Ou será que é possível? Além disso, o fato de usar essas habilidades e magias, como se fossem parte de mim, também é extremamente estranho. Momonga balançou a cabeça. Isso também era muito importante, mas sua prioridade agora era avaliar a situação ao seu redor. Ele precisava se proteger, antes de tudo. Se ele morresse, o jogo terminaria com ele saindo, ou seria apenas o fim. Afinal, isso agora era a realidade. Momonga deixou o sensor, criado por magia, passar pelos olhos do zumbi. Não houve resposta. O homem continuou, cambaleando para frente. Ele não conseguiu ver. Posso ter certeza de que é um zumbi. Enquanto observava o homem sair, Momonga deixou o Remote Viewing continuar pela estrada. Ele encontrou mais de 10 criaturas Undeads na estrada, e eles eram todos iguais, zombies. Ainda assim, há muitos deles, isso é certo. Alguns deles andavam em círculos, dentro das casas, e outros vagavam pelas ruas. Parecia que toda a cidade estava sob o domínio dos mortos. Dito isto, cenas do tipo não eram incomuns em Yggdrasil. Na verdade, havia algumas cidades subterrâneas que eram dominadas pelos Undeads. Entre elas, incluíam locais que poderiam ser convertidos em bases, depois de derrotar os monstros-chefes que lá habitavam. Momonga não tinha estado em tais lugares antes, mas os vídeos que ele assistira retrataram uma linda cidade paradisíaca. Em pouco tempo, Momonga terminou sua exploração dos arredores. Tudo que ele aprendeu foi que não havia outras criaturas Undeads, além de zombies, e que toda a área estava em ruínas, sem sobreviventes. Momonga exalou com um ufa, embora não tivesse ideia de como seu corpo esqueleto e sem pulmões pôde fazer algo assim, e dissipou suas magias, Remote Viewing e Perfection Knowable. Ele estava preocupado com o que faria se houvesse jogadores, especialmente PK, por perto, mas parece que ele estava sendo excessivamente cauteloso. Além disso, dependendo da situação, havia a possibilidade que ele levantasse os braços, em sinal em rendição, ao entrar em contato com outras partes, e assim obter informações sobre eles. Após um período de ruminação, Momonga verificou que ainda podia teletransportar, normalmente, assim, decidiu sair da casa em ruínas, e ir para as ruas. Ele ainda não ousava colocar muita fé em sua força, mas não deveria haver nenhum problema, desde que pudesse usar as mesmas magias que normalmente usava em Yggdrasil. Não, mesmo que as coisas desenrolassem por um caminho ruim, ele ainda poderia recorrer a uma fuga. Se possível, ele teria gostado de avaliar sua força matando um zumbi, mas isso seria perigoso demais.
Embora isso fosse baseado em seu conhecimento de Yggdrasil, undeads de baixa inteligência, como os zombies, consideram Momonga como um deles, e, portanto, não iniciariam o ataque. No entanto, as coisas seriam diferentes se ele começasse o ataque. Pode até mesmo provocar uma resposta hostil de todos os zombies ao redor, em uma reação em cadeia, e terminando com todos os undeads em toda a cidade, o considerando um alvo válido para ataques. Algo do tipo, só enfraqueceria sua força, portanto, aumentar o número de seus inimigos seria o último recurso. Atualmente, ele deve priorizar a coleta de informações. Momonga deixou a casa arruinada. Dar o primeiro passo exigiu muita coragem, e fez seu coração disparar. Embora, para começo de conversa, ele nem tinha tanta coragem. Mas o primeiro zumbi que ele conheceu, não reagiu a ele com hostilidade, e se afastou de Momonga, como se nada tivesse acontecido. Com isso, o tremendo peso, vindo da cautela, e medo que pesava sobre Momonga, desapareceu um pouco. Ele investigou as ruas ao redor, e chegou a uma conclusão. Para começar, a tecnologia aqui, não era particularmente avançada. Não havia sinais de ferramentas elétricas, e as técnicas de construção modernas não produziriam tijolos de formato irregular. Era possível que houvesse linhas de energia enterradas no solo, mas, nesse caso, seria totalmente impossível prosseguir com as operações diárias. Esta também foi a primeira vez que ele viu fogões, sem ser em Yggdrasil. Além disso, isso realmente é Yggdrasil. Não, é muito diferente. Mas e se for? Gradualmente, Momonga veio a perceber que isso não poderia estar dentro de um jogo. Sendo assim, o que aconteceu com ele? Para começar, como um corpo que era totalmente composto de ossos, se movia. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.